Hein, meus amigos, esse trânsito chato, né? Então bora conversar. Falar do setor automotivo, que tem uma importante participação na indústria mundial. A indústria automobilística mundial, incluindo o Brasil, é exemplo. No Brasil, a chegada de montadoras e investimento para a modernização dessas montadoras e indústria precisa da adaptação e exigência dos consumidores. E com isso, a competibilidade é muito acirrada entre as montadoras que vai lançar ou pretende lançar algum carro. O melhor carro, quem vai lançar, o melhor equipamento de série é saber quem vai lançar, quem vai produzir um carro com algumas características diferentes, alguns itens de série diferentes, só sabem que eles entre si estão competindo. Então, um tem que lançar um produto com alguma novidade na frente do outro. Então, nesse vídeo, eu vou passar aqui os carros brasileiros inovadores. Então, são os carros que por algum motivo foram os primeiros a ser lançado com algum tipo de, como posso dizer para você, itens de série, itens de segurança, um design diferente. Então eu vou falar alguns carros aqui que se eu lembrar, que foram pioneiros em algum tipo de coisa. Mas eu vou começar por esse aqui, né? Não pode faltar o nosso Fusca. O Fusca é conhecido mundialmente. Mas o Fusca, acredite, em 1965, o Fusca tinha teto solar. O teto solar era um opcional. Vou botar uma foto aí desse Fusca com teto solar, olha aí. Mas para a época foi um fiasco esse teto, porque o teto era claro demais, era um teto que era manual e para a época não era um item de série, não era um item de consumo que os consumidores queriam. Então era um teto que esquentava muito dentro do carro, é um teto que ele passava luminosidade, porque pela época não tinha o vidro fumê, esse material devia ser de acrílico, então por vários motivos não foi bem aceito em 1965, mas o Fusca foi o primeiro carro aí a sair de série com o teto solar. Muito bom, muito importante. Então também temos aqui o Fiat 147. Ele foi o primeiro carro com motor transversal em 1976. E lá em 1979 foi o primeiro carro a rodar com álcool. Foi o primeiro Fiat a rodar com álcool. Ele tem até um apelido, alguns lugares aí, os mais antigos aí da época, chamavam esse carro de cachaçinha. Hoje em dia não chama o Gol de Bogol quadradinho, Monza Tubarão de Tubara. Alguns carros hoje em dia têm seus apelidos e é reconhecido pelos seus apelidos. Na época esse Fiat 147 era conhecido como cachaçinha, porque ele foi o primeiro carro nacional a rodar com o etanol. Outro aqui, que também inovou. Esse aqui brincou para a época. Monza Tubarão 1991 com painel digital, meus amigos. Era a coisa mais linda que tinha, era a coisa mais diferente que tinha. Você só via isso aí em videogame. E olhe lá. Então o Monza, ele lançou em 1991 com painel digital. Na época aí, eu lembro que meu pai tinha um azul SE painel digital. Ele era lindo demais, super completo, mas para a época alguns reclamavam que o marcador de combustível não era exato.
Mas hoje em dia o que mais tem aí, o tempo se passou de 1991 para cá, que o Monza foi o primeiro. De lá para cá o que mais tem aí é carro com painel digital que funciona perfeitamente e é show de bola esse painel. Não é qualquer um que tem, mas os que tem estão de parabéns porque é show. Outro carro aqui que também foi lançado aí na mesma época que o Monza, 1991, mas esse veio com freio a disco. Desculpa, esse veio com freios ABS. O Santana 1991 com freio ABS. Na época, somente os carros que vinham de importação, os importados, tinham esse item de segurança. Então a Volkswagen lançou no Santana 1991. Ele era um item de série, mas ele vinha nas versões mais completas, principalmente a GLS. A GLS. Ó, Monza, painel digital, Fiat 147, primeiro carro a rodar no etanol, Fusca 1965 com teto solar, Santana 1991 com freios ABS, esse aqui ó, Fiat Tempra 16 válvulas, era ostentação você tem esse carro Tempra 2.0 16 válvulas, para ostentar o logozinho, o símbolozinho lá atrás em vermelho, 16 válvulas, e ele vinha também no friso lateral 16 válvulas. Era um carro que a Fiat lançou, o primeiro carro 4 válvulas por cilindro, andava demais para a época. Então foi o Tempra 1993, primeiro carro nacional com 16 válvulas. Nessa época eu estudava e na escola, quando esse carro foi lançado, no shopping, tinha fake news, já tinha fake news, dizendo que quem comesse 16 baratas ganhava um Tempra 16 válvulas. Aqui na minha terra, aqui na minha cidade tinha isso aí. Não sei se na de vocês tinha. Também não sei se alguém comeu 16 válvulas, quer dizer, desculpa, não sei se alguém comeu 16 barata e ganhou o Tempra 16 válvulas, eu acredito que não. Outra aqui, ó, também inovador, pioneiro, o Fiat Uno, primeiro carro brasileiro com motor turbo, o que devia andar para a época esse carro, hein? Mas na época era sinônimo de esportividade. Hoje em dia, graças ao Uno Turbo lá atrás, que tinha muito turbo lag, hoje em dia tudo foi se resolvido, mas hoje em dia os carros turbos são mais para eficiência e economia. E acabou de calhar que eles realmente também andam muito bem. Então, o Fiat Uno Turbo foi o primeiro carro nacional a rodar com turbo aí. Hoje em dia, praticamente a maioria dos carros estão já vindo assim, de fábrica, mas antigamente eram, ó, sinônimo de esportividade. E antigamente também não era tantas preparadoras que pegavam um carro turbo, faziam remap, melhorava ali o torque, melhorava a potência. Mas mesmo assim, para a época, esse carro era um foguete em concorrência, em comparação aos outros até 2.0 aí da época. Outra aqui para terminar, para fechar o balão, Fiat Tipo. A Fiat estava nos anos 90 com uma pressinha com um acelero aí para lançar os carros, primeiro disso, primeiro daquilo. O assunto na época dos anos 90 da Fiat era novidade, né? Então aí, ó, o Fiat Tipo, a Fiat aproveitou a nacionalização desse Fiat Tipo e tacou-lhe o airbag. Na época teve até uma treta aí com a GM, que a GM ia largar, queria ser o primeiro carro nacional a sair com airbag, que ia ser o Vectra, mas a Fiat tacou-lhe o Tipo e passou à frente, deixando aí, ó, a GM para trás. Então, meus amigos, esse foi mais um vídeo. Até o próximo vídeo e fui!